Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos vendo o mês vocacional indo embora. E durante esse mês a igreja nos quis fazer refletir sobre as diversas vocações, os diversos chamados que fazem com que o evangelho aconteça dentro dos limites da sua ação. De maneira que em cada domingo nós fomos vendo as vocações, sacerdotais, da vida religiosa, da vida consagrada, a vida presbiteral, a vocação da família, a vocação do leigo, o dia do catequista, o dia do padre, o dia da religiosa, enfim. E hoje nós observamos com muita tristeza digamos assim, não incremento das vocações religiosas. Não digo sacerdotais, porque graças a Deus muitos rapazes aspiram ao sacerdócio. Mas o que é que acontece? De repente uma moça se torna religiosa, freira, em qualquer congregação. E ela vai trabalhar com enfermos, ela vai trabalhar com crianças, em orfanatos, na casa de idosos, ela vai trabalhar com índios. E em um determinado tempo, depois dos votos, um belo dia, talvez antes ou depois da profissão perpétua, quando o Instituto tem votos perpétuos, aquela moça freira, aquela freira moça, ela percebe com muita tristeza que para cuidar de crianças ela não precisa ser freira. As enfermeiras fazem isso, as assistentes sociais, as acompanhantes, os pedagogos, as psicólogas fazem isso muito bem também. A freira percebe que para trabalhar com enfermos, ela não precisa ser religiosa. As enfermeiras fazem isso muito bem, as técnicas e os técnicos de enfermagem, os médicos, os alunos de medicina, interresidentes, assistente social, não precisa ser freira para cuidar de enfermos. Com muita tristeza, ela percebe que não precisa ser freira para cuidar de idosos. Esses asilos para idosos são, na maioria das vezes, muito bem organizados. Depois percebe que não precisa ir para a África alfabetizar os africanos de Maputo, Angola, Moçambique, na Nigéria. Por quê? Porque os sociólogos fazem isso, os pedagogos fazem isso, os professores fazem isso, os assistentes de linguística fazem isso, os neurolinguistas fazem isso. E aí, o que acontece? A pessoa entra num profundo drama vocacional, porque ela objetivou fazer aquele trabalho antes de se propor a ser a esposa de Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, na vida consagrada, onde não tem lugar o amor esponsal pela pessoa de Jesus, deixa de fazer sentido, por um determinado tempo, o trabalho pastoral. Quando não há a aliança nupcial com a pessoa de Cristo, e por isso mesmo sua pessoa e seu reino, então trabalhar em colégios, educandários, orfanatos, asilos, hospitais, fica mais para profissionais do que para religiosos. Por quê? Por causa da consagração, o trabalho com crianças pobres e abandonadas e órfãs. Por causa da consagração, o espaço que o idoso tem na vida da religiosa e do religioso. Por causa da consagração, o colégio, o educandário, o sistema educacional. Quando o religioso e a religiosa perdem o sentido nupcial do chamado, das bodas do Cordeiro, como vai nos dizer Santa Catarina de Sena, então aquela vida religiosa se transforma numa espécie de campo profissional. Então, ser freira vira uma profissão, ser frade, irmão, vira uma profissão. Eu deixo aqui de lado o sacerdote, porque é uma vocação indiscutivelmente necessária na igreja. O sacerdote é um fim, a vida religiosa é um meio. Por isso que hoje tantas congregações estão fechando as portas de noviciado, pós-plantado, juniorato, mudando de um estado para o outro. Por quê?
Porque a moça e o rapaz entram, mas a vida lá dentro é diferente do folhetim vocacional. É diferente da revistinha vocacional. Não se reza, não tem vida comunitária, não tem contemplação, não tem adoração, não tem lexio divina. Algumas têm liturgia das horas, pelo menos 2 vezes ao dia. Mas curso de capacitação, curso de neurolinguística, curso de ação pastoral, de estrutura eclesial, de engenharia pastoral, isso não alimenta a alma de uma pessoa consagrada, porque o primeiro chamado foi para a pertença. O primeiro chamado foi para essa vida nupcial com a pessoa de Jesus. Hoje em dia, muitas irmãs nem querem mais ser chamadas de irmãs. Hoje em dia, muitos padres, quando a gente encontra em lugar público, ou o padre fulano, como vai, ele nos chama assim ao lado e ele nos pede, olha, quando você me encontrar no meio do povo, não me chame de padre. Eu já passei por isso. Muitas religiosas tiram o hábito das congregações, até as ordens religiosas, como por exemplo o Carmelo, né? Se você olhar na internet as Carmelitas de Lisieux, elas nem se parecem mais com freiras de vida ativa. Parecem umas moças que trabalham na cozinha e ali é a farda da empresa. Porque é um casaco, né? Saia e um pequeno pano imitando o escapulário e uma cornetazinha, tipo das Filhas da Caridade, as Carmelitas de Lisieux. Até mesmo as concepcionistas, tidas como uma das mais fervorosas, em grande parte dos países não usam mais a touca e em alguns países tiraram até a capa azul, né? Isso aí é um problema da ordem. Só quero dizer que isso é um reflexo da secularização, do mundanismo, da retroação, do esmagamento do carisma, do esfacelamento da espiritualidade do fundador. E o que acontece? Quem ganha com isso? As novas comunidades. Porque as moças entram, porque ali aparentemente está se vivendo vida religiosa. Porque ali aparentemente Santa Teresa d'Ávila é levada a sério. São João da Cruz também. Dom Bosco e Madre Mazarello são levados a sério naquela comunidade. Santa Teresinha nem se fala. Santo Agostinho, ou Santa Gertrudes, ou Santa Faustina Kowalska. Por quê? Porque geralmente as congregações, não é, se perdem no elenco de modificações. Por exemplo, a Madre Geral passou a ser superiora geral. Depois moderadora geral, depois coordenadora geral, depois animadora geral e hoje é chamada de articuladora geral. A superiora de uma casa de religiosas é a coordenadora, é a mantenedora da unidade comunitária. A mestra de noviças, até mesmo no Carmelo, é chamada de irmã pedagoga. Um dia desse, não é? Está lá no cerimonial do Carmelo. A madre mestra de noviças deve ser chamada de madre mestra. Mas em alguns Carmelos, ela é a irmã pedagoga. Então, uma moça que entra, ela se decepciona, porque isso está diferente do folheto de 3 páginas. O que é que nós queremos pedir no mês vocacional? A volta às origens. Eu penso que quando o Papa falou em igreja em saída, não significa sair do carisma, sair da essência da vida religiosa, sair dos valores que constituem a vida consagrada. Eu, por exemplo, sou um leigo consagrado que procuro viver a espiritualidade do Carmelo da antiga observância. Eu não sigo o Carmelo descalço. A minha espiritualidade é o Carmelo da antiga observância. Mas eu procuro, por todos os meios, não misturar as coisas. Não sublimar o que não deve ser sublimado. Abraçar o que deve ser abraçado. Agora, se um frade, se uma monja carmelita da antiga observância não vive o ideal, é muito triste. Mas eu não tenho remédio para isso, porque sou um leigo consagrado, né? E leigo consagrado nessas ordens, eles são os últimos dos últimos dos últimos dos últimos. Mas para quem abraçou o ideal,
Nós não nos sentimos, eu pelo menos não me sinto inferior a nenhuma monja carmelita, a nenhuma priora, a nenhum prior, a nenhum padre mestre, a nenhum provincial, não. A minha formação, o que eu li até hoje do Carmelo, me garante viver. Agora, obediente. Aquela cumplicidade, né, do carisma, mas não me senti inferior a uma carmelita, a um carmelita. Porque cada um sabe de si, como eu disse ontem, cada um sabe da própria caminhada. Mas esse mês vocacional deveria peneirar os desvalores e ficar os valores. Porque meus irmãos e irmãs, coordenadores, coordenadoras de congregações e institutos, se não se voltar para o ideal, daqui a 10 anos, nós não teremos mais vida religiosa. Não é uma profecia, não. É uma condição lógica. Você veja, para terminar, você pega o livro da fundadora de uma congregação. O que é que aquele livro de biografia? Grosso, assim, da grossura de uma Bíblia, né? Ave Maria, de uma Bíblia de Jerusalém, de uma Bíblia do Peregrino. Só datas. Em 1800 e tanto, a fundadora viajou não sei para onde. Em 1800 e tanto, esteve com o bispo não sei com quem. Em 1800 e tanto, o cônego mandou chamar para uma conversa. Ela abriu uma casa na Nova Zelândia. Em 1901, ela abriu uma casa na Alemanha. Ela assinou um contrato educacional com os padres da Companhia de... Pronto, isso é a vida da fundadora. A mesma coisa do fundador. Não tem um livro de pensamentos, e se tem é italiano, alemão, francês. Não tem um livro de espiritualidade. Outro dia eu estava lendo a vida de uma fundadora, de uma congregação, que eu não quero dizer o nome. Amados irmãos, a fundadora, mulher muito virtuosa, varonil, não deixou nada escrito. Nada. Apenas 17 pensamentos. Vocês acreditam numa coisa dessa? Como é que uma moça vai se empolgar por um carisma desse? Não tem nada da fundadora, nada. Não tem sequer o testemunho das irmãs que viveram com ela. E ela deixou apenas 17 pensamentos, por sinal, muito profundos. Porque a madre fundadora dizia que na sua humildade ela não era digna de deixar nada escrito. Ora, todo fundador é indigno de tal missão, mas acumula os dons do Espírito Santo. Então as congregações deveriam escrever livros sobre a espiritualidade da fundadora, mas como é para ser. De repente pegar uma irmã que fundou uma congregação no ano de 1810 e dizer: ela foi uma desbravadora dos moradores de rua, ela lutou com o operariado, ela enfrentou as classes dominantes, ela foi uma grande comunista, ela participou do PT. Não dá, né? De repente, uma fundadora viveu em 1700 e pouco. Ela que lutou pela reserva indígena, ela enfrentou os planos da FUNAI em 1715. Por favor. Então, as congregações deveriam escrever a vida dos fundadores, espiritualidade, a metodologia da fé, como viver o ideal que abraçaram, como se deu o chamado e por que se deu o chamado. De que maneira a fundadora ou o fundador deixou brilhar em si os valores de ser fundador, fundadora. Lançar livros em português para as moças e os rapazes. E eu quero terminar minha fala hoje dizendo o seguinte: tudo que o irmão Emanuel está dizendo aqui é fruto de rapazes e moças que me procuram para dizer por que não conseguem entrar em nenhuma dessas congregações. Eu trabalho com atendimento de pessoas. São rapazes e moças que preferem entrar nesses institutos novos, que ainda tem um futuro pela frente, mas que hoje, pelo menos, guardam aqueles elementos vitais que constituem a vida de uma religiosa. É verdade, o hábito não faz do monge. Uma congregação não precisa ter hábito. Tantas têm o hábito, né? E não vive o ideal. Mas aquela congregação que não usa mais o hábito, as irmãs também deveriam ter um pouquinho de prudência com as roupas que usam, né? Para darem testemunho da própria vida consagrada. Nós perdemos a nossa irmã Miriam Collin, que está no céu, e agora tem uma irmãzinha que aí a substitui na música cristã católica. Com todo respeito,
ela é de uma congregação muito séria, né? Mas a irmã se apresentou num desses programas televisivos, salto alto, brinco, pulseira, boca vermelha, sobrancelha com rena, sombra, unha feita. Ah, não. Aí não, meus irmãos. Aí não, porque essa irmã, além de estar traindo os ideais da vida religiosa, ela está se colocando à disposição, não é, da admiração pecaminosa de quem a vê assim trajada. Então, que Deus nos abençoe e abençoe a vida consagrada. Um abraço do irmão Emanuel Maria.